Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Nina Dali Bird, maquiadora e apaixonada por beleza, e no vídeo de hoje eu vim trazer mais um tutorial para vocês. Dessa vez, começando uma coisa que eu quero fazer muitas vezes por aqui, que é recriar uma maquiagem das capas de revista antigas. Eu adoro me basear muito por essas capas porque eu acho que elas mostram muito a beleza que estava em alta naquelas décadas. E para a primeira versão, para o primeiro tutorial, eu escolhi essa capa que está aparecendo para vocês, que é a capa da Vogue britânica de 1969. É um look super invernal, super dark, super pesado, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é bem sessentista e dá pra gente fazer algo bem divertido com essas cores. Vamos lá? Vou começar preparando a minha pele e para isso eu escolhi o Angel Vial, esse primer da NYX. Ele é um primer bem levinho e vai deixar minha pele com a textura bem sedosa, que eu acho que tem tudo a ver com essa maquiagem. Eu vou aplicar com a mão mesmo, sem muito segredo, do centro para fora, porém dando mais ênfase ao centro do meu rosto. Como eu reparei que a pele dessa maquiagem é um pouco sem emoção, eu vou tentar deixar uma pele bem uniforme, bem corrigida, mas eu não vou colocar um monte de profundidade, nem um monte de produto não. Então eu vou começar utilizando o corretivo da Ruby Rose, esse aqui é o Flawless Collection na cor L2. Ele é um pouquinho mais escuro que minha pele, então eu vou usar ele antes da base para neutralizar as minhas olheiras, espalhando com uma esponjinha sem segredo. Corretivo aplicado, agora eu vou para a base e eu estou buscando uma pele que seja bem mate e bem uniforme. Então, para isso, eu vou utilizar a base Super Stay Full Coverage da Maybelline na cor 110. Ela é uma base bem sequinha e vai ajudar a deixar minha pele bem uniforme sem pesar. Antes de aplicar o pó, eu escolhi um produtinho em mousse para utilizar de blush. O meu já tá até bem no finzinho. Ele tem um tom rosado puxando levemente para o pêssego. Eu vou aplicá-lo de leve nas maçãs. Na maquiagem que a gente tá usando de referência não tem muito blush, mas como vocês já sabem, eu não vivo sem. Então eu vou aplicar de uma forma bem esfumada, mais próxima das têmporas. Para contorno, eu escolhi um pó um pouco mais próximo do meu tom de pele, que é este daqui da linha Fit Me da Maybelline. A cor que eu vou usar é a R05 e ela, apesar, de parecer aí na câmera um pouco mais clarinha, ela já funciona como um contorno para mim, mas de uma forma mais natural. Então eu vou aplicar do jeito que eu normalmente aplico, esfumando bastante para não ficar marcado. Para o pó, eu decidi escolher um com uma cobertura um pouquinho mais alta e que vai ajudar a deixar aquela textura bem matificada da minha pele. Eu escolhi o Super Stay, o pó Super Stay da Maybelline, ele é um pó base e a cor que eu vou utilizar é a 112. Eu apliquei o contorno e o blush antes para eu conseguir mesclar tudo aplicando o pó por cima, mas vocês podem fazer aí na ordem que vocês desejarem. Esse aqui foi o resultado da pele. Para o pó, eu decidi usar um pincel um pouco mais apertadinho, que me ajudasse a depositar um pouco mais de produto quando eu estivesse aplicando ele, porque aí eu sinto que a cobertura fica ainda mais alta e a textura mais mate também. E agora eu vou para as sobrancelhas. E eu vejo que as sobrancelhas nesse look que a gente pegou de referência é uma sobrancelha que é bem atual, na verdade, né? Hoje em dia tá super em alta essa sobrancelha um pouco mais bagunçadinha. E para criar esse efeito, eu vou utilizar primeiro essa máscara de sobrancelhas da Maybelline na cor Soft Brown, que é o tom dos meus fios, e ao invés de eu pentear elas no sentido que os pelos estão naturalmente, eu vou pentear um pouquinho pra cima para dar um volume um pouquinho maior. A sobrancelha da foto que a gente está usando de referência não tem muito preenchimento, mas se mesmo utilizando a máscara de sobrancelhas você sentir que sua sobrancelha tá com muita falha, não tá num formato interessante, utiliza um lápis bem fininho. Eu vou utilizar esse Micro Brow Pencil da NYX na cor Blonde e eu vou aplicá-lo, eu vou fazer um fio a fio somente onde eu sinto que eu tenho muitas falhas, tá? Não precisa preencher a sobrancelha como um todo, não.
Agora eu vou fazer um olho e eu já volto para fazer o outro com vocês. Para criar esse look super invernal, eu vou criar uma base arroxeada para os meus olhos. Para isso, eu vou utilizar esta sombra em bastão, que tem um tom arroxeado um pouco mais frio. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar um pincel fofinho, pero no mucho, então ele é mais macio, né? Só que ele tem bastante cerda e ele é achatadinho de lado. Eu vou sujar diretamente nesse bastão e vou esfumar essa sombra como base na minha pálpebra. Porém, eu não vou aplicar ela na pálpebra toda, tá? Eu vou reforçá-la no meu côncavo e vou esfumar tanto para baixo quanto para cima. Apliquei essa primeira sombra e ó, o formato que ela faz no meu olho é quase como se fosse uma onda. Ela começa arredondada e termina arredondada também. E agora eu virei para esta paletinha aqui, que é a Ultimate Brights da NYX, com este tom de roxo e um pouquinho só desse tom de rosa, eu vou esfumar esse côncavo que eu fiz, essa borda para os olhos que eu fiz, na direção das sobrancelhas. Sim, pode ir sem medo, não precisa deixar nenhum espaço entre a sobrancelha e a sombra. Começa sempre do côncavo e esfuma esse arroxeado lá para cima. Fiz o esfumado até a sobrancelha e agora eu virei com um pincel um pouco menorzinho, mas também de esfumar, e pegarei essa sombra aqui da paleta da Catherine Hill, que é um roxo um pouco mais quente. Ela eu já vou aplicar dessa linha do côncavo para baixo. Vou pegar também um pouquinho dessa mesma sombra que eu utilizei e vou aplicar rente aos cílios inferiores, porém apenas no canto externo, tá? Então eu vou trazer sempre desse cantinho em direção ao canto interno do olho, mas chegando apenas até a metade. Pra gente tornar tudo bem fluido, bem difuso, eu vou utilizar esse pincel de esfumar, que ele é bem grandinho, bem fofinho, e vou esfumar toda a borda desse olho sem muito medo, só pra deixar ela bem levinha. Escolhi um lápis preto de olhos, qualquer lápis preto que você queira utilizar, e eu vou criar dois delineados nesse olho. O primeiro, na parte superior, apenas no canto externo. Eu vou fazer como se fosse um triângulo aqui nesse cantinho, e eu vou fazer a mesma coisa nos cílios inferiores, bem rente aos cílios, puxando um pouquinho para fora, ou seja, um outro delineado gatinho, porém um pouco mais para baixo, e também criando esse triângulo aqui no canto externo. Com um pincel bem pequenininho de esfumar, eu vou utilizar esta paleta da NYX aqui, a Love in Paris, utilizando este tom de chumbo, esse cinza bem mais escuro e também metálico, para esfumar tanto o delineado superior quanto o delineado inferior. Para criar esse ponto de luz que eu vejo nesse look, eu vou utilizar esta sombra da Revlon, uma sombra em creme metálica. Ela tem um tom de lilás bem bonito e acredito que o tom dela seja o 740. Vou utilizar um pincel bem fininho, achatadinho, e vou aplicar como se ele fosse um começo de delineador. Para dar um toque de brilho extra, eu vou utilizar esse delineador da NYX na cor Crystal Vault, que também tem um tom roxeado, mas tem umas partículas de brilho um pouco mais intensas. Para os cílios, eu quero um look volumoso, porém com definição, e para isso eu escolhi a Mega Plush da Maybelline. Para finalizar o olhar, eu escolhi esse lápis da NYX, num tom de rosa bem clarinho, que vou aplicar na linha d'água. Para os lábios, eu quero uma cor bem natural, com um toque glam, então eu vou voltar com a esponjinha que eu apliquei a base, só dar uma sujadinha na boca, para ela ficar um pouco mais apagada. E aí eu vou começar aplicando este batom da NYX, um Soft Matte, na cor
Estocolmo, que ela tem esse nude que vai ficar um pouco mais rosado. Eu vou aplicar mais no centro dos lábios e esfumar com os dedos mesmo para deixar ela bem suave. Pro toque glam, eu escolhi este gloss aqui da Maybelline, na cor Candy Desire, que ele tem um tom rosado um pouco mais fechado com os brilhos dourados. Para finalizar essa maquiagem, eu escolhi o spray fixador da NYX, que vai matificar um pouco mais a minha pele e vai fazer com que essa maquiagem dure mais. Make finalizada, e esse aqui é o resultado final da maquiagem inspirada na Vogue britânica de 1969, com esse look super invernal. Essa aqui é a minha versão, fiz adaptada para o meu olho e também um pouquinho mais para o meu gosto, né? Mas espero que vocês tenham conseguido se inspirar e tirar ideias aí para vocês recriarem a versão de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, não sei qual que é o lado, deixe um comentário me falando o que você achou e quais outras capas de revista você gostaria de ver aqui no canal. E me segue lá no Instagram que a gente continua conversando por lá. Vejo vocês no próximo vídeo.